Abre a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, finalzinho do livro de Gálatas, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Amém? Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Oh, aquele que não encontrou, diga misericórdia. Vou encontrar, sou perseverante. Gálatas 6, 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. Diga comigo, nova criação. Ou nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Papai, obrigado pela tua palavra, a qual é viva e eficaz. Fala aos nossos corações essa noite. Pai, uma noite diferente. Uma noite, ó Pai, verdadeiramente real para nós, ó Pai, porque estamos diante da Tua presença, ó Pai, para tomar a ceia. E que isso, ó Pai, seja algo significativo realmente para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Diga glória a Deus. Isso. Sabe, hoje à tarde, lá em casa, estava meio quente. e a gente comprou uma rede. Eu tinha trauma de rede, mas eu fui curado. Eu tinha trauma de rede porque o Gustavo Neto, quando era criança, minha mãe ensinou ele a dormir em rede, e ele não dormia sem ser na rede. Então todos os lugares da minha casa tinham uma rede. No quarto tinha rede, na sala tinha rede, na varanda tinha rede, porque ele só dormia na rede. Quando a gente viajava, tinha que levar uma rede, porque ele só dormia na rede. Então por muito tempo eu tive trauma de rede, mas aí eu passei pelo encontro e fui curado. Então, hoje à tarde, na rede lá em casa, porque eu comprei uma rede, eu tive um diálogo bastante proveitoso com o famoso líder cristão, que esse líder, ele sempre vai ao ponto certo, cujas palavras elas cortam com precisão, como se fosse uma navalha afiada. Não é que ele use de termos ou de linguagem vulgar, mas ele se destaca por não ser medroso, por não desviar de assuntos complicados, de ir direto ao ponto, sem caprichos humanos, embora o faça com todo respeito àquelas pessoas que o ouvem. Eu fiquei impressionado e apaixonado realmente com a conversa que eu tive. E um homem que sofreu todo tipo de afronta, e que ele já experimentou muitas coisas antes da sua vida, e afrontas verdadeiras, certamente afrontas que eu, e às vezes nem você, suportaria. Então eu pude perceber que para ele não tem tempo ruim. Ele fala ao mais comum dos mortais, como também fala ao mais abastado, ao mais ilustre dos homens da mesma forma. Então eu confesso que eu fiquei surpreso. Na verdade eu fiz mais ouvir do que falar. Disse-me ele que a aparência não importa na hora de se avaliar quem as pessoas são. O que vale é o que elas são para si mesmas. Ele sempre procurou falar a verdade, nunca foi chamado de fingido, e nunca foi olhado de forma diferente por aqueles que realmente buscavam o Senhor. Sabe por quê? Porque esse líder sempre foi obediente à visão de Deus. Outra lição que eu aprendi com a conversa com ele essa tarde, é que ele jamais teve pretensão em mídia, ou ser um pop gospel, e nunca fez articulações em um mundo político para tornar o evangelho mais amigável, mais aceitável às pessoas. Na verdade, sempre que ele pôde, ele usou de força, porque ele não tolerava as pessoas que anunciavam o evangelho, tanto com falsidade ou relaxadamente. Ao contrário, ele não teve nenhum temor de expor essas pessoas de maneira pública, e os seus opositores tentavam impedir ele a todo tempo para que ele não fizesse isso. Para mim, essa foi uma das grandes razões que ele sofreu tanta afronta dentro da sua vida. Mas no final,
no final das contas, ele conquistou o que estava proposto a ele: a coroa, o prêmio que o aguardava. E às vezes nessa altura, você fica perguntando: pastor, com quem o senhor conversou? Eu conversei com Paulo, através da leitura da carta aos Gálatas. Paulo foi um homem fora do seu tempo. Paulo foi um homem notável. Paulo foi um homem considerado como o segundo fundador do cristianismo. Ele é considerado como o maior dos apóstolos. Paulo foi influenciador a todo o seu tempo. Ele influenciou até outros apóstolos. Se você ler a carta de Pedro, ele fala o tempo todo de Paulo, os exemplos de Paulo. E ele foi influenciador ao ponto de trazer também os fundamentos da igreja, numa base sólida pelo Evangelho. Paulo fala especialmente de salvação. Aliás, Paulo é o único que fala sobre a graça. Paulo é o único que fala da graça de Deus. Ele foi um judeu clássico, que fez todas as coisas corretamente dentro da lei. Ele foi um homem também cheio de amor, cheio da vida de Deus. Ele foi um homem instruído, e a Bíblia fala lá no livro de Atos, ele mesmo fala, quando conta o relato dele mesmo, que ele foi instruído por Gamaliel, que era das pessoas muito bem conceituada, né? Era um membro do Sinédrio. Ele era um homem pensador. Paulo era extremamente inteligente, pois o que sabemos de Paulo são os fatos que ele mesmo escreveu dele, e outras pessoas escreveram também dele. Paulo tem um peso no seu ministério de ter sido perseguidor da igreja. Ele, antes de encontrar Cristo, foi aquela pessoa que perseguiu a igreja. Tudo começou numa linda tarde de sol, na verdade. O dia da sua conversão foi um dia marcante para a história de Paulo. E veja, o dia da conversão de Paulo foi um dia marcante também para a minha história e para a sua história. Esse dia foi um dia marcante para mim e para você. Paulo diz que ele foi escolhido por Deus, foi agraciado como apóstolo pelo próprio Senhor. A igreja somos nós. Então, Paulo perseguia a igreja. Mas Jesus, ao encontrar-se com Paulo, disse que ele perseguia a ele. Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus disse: você está me perseguindo. Então, se Paulo perseguia Jesus, e ele achava que perseguia as pessoas, então ele estava errado. Então, quando nós estamos perseguindo as pessoas, de certa forma estamos perseguindo a Jesus. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. A igreja somos nós. Se perseguimos pessoas, estamos perseguindo Jesus. Paulo era radical, e esse radicalismo até o ajudou depois, quando ele tomou uma decisão pelo Evangelho, favorável a ele. Ele se tornou um homem radical em favor do Evangelho que ele trazia, o Evangelho de Jesus. Aliás, a paixão de Paulo pelo Evangelho se resume em uma só palavra: gratidão. Toda a paixão de Paulo pelo Evangelho se resume em uma palavra chamada gratidão. Deixe-me dizer algo, dentro dessa questão, essa noite, e eu quero que você entenda o que eu vou te dizer. No começo do livro de Atos, quando os apóstolos estavam ali reunidos, antes do Pentecostes, antes deles serem cheios pelo Espírito Santo, eles se reúnem, e ali, entre eles percebem que faltava um para completar os 12, faltava uma pessoa para a equipe estar completa novamente, a escolha de Jesus, porque Judas havia traído Jesus, e havia sido morto, ele havia morrido, ele suicidou-se, e eles sentiam a falta da equipe estar completa. E aí Pedro, que era o líder, toma a iniciativa e dizer que eles precisavam que a equipe fosse novamente completa, e eles se reúnem, e eles ficam pensando: então, o que nós vamos fazer? Vamos completar novamente a nossa equipe? E eles ficam em dúvidas em quem seria essa pessoa. Eles colocam 2 nomes ali, Justo e Matias, né? E ele começa a ficar uma decisão, eles começam a pensar: o que vamos fazer? Então eles têm novamente aquele desejo de fazer o que era comum daquela época, comum de como eles tinham dificuldade de decidir. Eles lançaram sorte, e a sorte cai sobre o nome de Matias. Eles escolhem Matias como um dos apóstolos, e forma novamente a equipe, e aí a Bíblia
diz que no segundo capítulo de Atos, a alva Pentecoste desce sobre aquele lugar, o lugar é cheio, Pedro começa a pregar, as pessoas são convertidas, e aí começa o Atos dos Apóstolos, realmente, debaixo da direção do Espírito Santo. Quem direciona a igreja é o Espírito Santo, amém? Quem direciona todos os atos da igreja deve ser o Espírito Santo. Ele é o coordenador maior, o coordenador geral. Ele governa, ele reina, ele traz a direção sobre a igreja. E no livro de Atos, nós percebemos que antes que o Espírito Santo enchesse todos eles tomaram a decisão. Por isso, escolheram Matias. E aí eu te pergunto, quais obras você vê dentro da Bíblia que Matias fez? Nenhuma. E passa algum tempo, dentro do livro de Atos, de repente um homem que perseguia a igreja, é convertido ao cristianismo, e passa a ser conhecido como Paulo. É como se o Espírito Santo falasse aos apóstolos: quem escolhe sou eu. A equipe é formada por mim, e não por vocês. Será que vocês não aprenderam? Vocês não eram ninguém, e eu chamei vocês. Eu escolho as pessoas para me servirem. Eu dou a visão do chamado. E Paulo não foi desobediente ao chamado. Hora nenhuma Paulo foi desobediente ao chamado. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Paulo foi cheio do Espírito Santo, ao ponto dele sempre dizer: eu nunca fui desobediente à visão. Depois você pode ler Atos 20, 24, quando ele está indo para Jerusalém novamente, e ele é confrontado pelas pessoas para ele não ir, e ele fala: olha, todos os lugares que eu fui maltratado, pisoteado, chacoteado, apanhei, fui preso, mas eu não fui desobediente à visão. Eu fui aonde o Espírito me conduziu. Sou conduzido pelo Espírito Santo. Ele não se omitiu hora nenhuma do seu chamado, nem o dia depois do encontro de Jesus. Depois do encontro que ele teve com Jesus, Paulo jamais se omitiu do seu chamado. Paulo pode ter escrito a sua primeira carta, que foi Gálatas, e a primeira anotação do Evangelho, do Novo Testamento, que foi Gálatas e também depois Tessalonicenses, pode ter escrito dentro de uma viagem missionária de Paulo, e cremos que foi assim que aconteceu. Os primeiros relatos do Novo Testamento foi em Gálatas, escrito por Paulo dentro de uma viagem missionária. Possivelmente isso foi as primeiras coisas escritas do Novo Testamento. Para Paulo, o Evangelho era muito mais do que boas novas. Mas o Evangelho para Paulo era a obra completa e redentora de Jesus Cristo. O que é a obra completa e redentora de Jesus, pastor? Porque nós vamos falar sobre isso essa noite. Primeiro, vida de Jesus. Segundo, a morte de Jesus. Terceiro, o sepultamento de Jesus. Quarto, a ressurreição de Jesus. E quinto, a ascensão de Jesus aos céus. Ou seja, primeiro, um Deus desce para viver como homem aqui na terra. E por último, um homem aqui na terra agora vive como Deus ali no céu. Em cima da palavra que Paulo dizia. Então, Paulo não está preocupado somente com o que Jesus falou aos outros, mas ele estava preocupado em firmar e gravar no coração de todos o que Jesus fez. Não é simplesmente falar o que Jesus falava, mas é fazer o que Jesus fazia. E gravar no coração das pessoas aquilo que Jesus realmente fazia. Então, Paulo fala de coisas extraordinárias, como justificação, como graça, como redenção, como santificação, como abominação ao pecado, para ter uma vida sadia. Se experimentamos a justificação, viveremos então em santidade, não mais em pecado. Romanos 6, depois você pode ler. A nossa vida é a vida de Jesus. Temos que buscar a santificação a todo momento, pelo fato que fomos justificados. Então, a justificação é imediata. Quando você aceita Jesus, a justificação é imediata. Ele te justifica, mas a santidade é progressiva. Você procura a todo dia a ser santo. Você não é mais um pecador que luta contra o pecado, mas você é um santo que luta para não pecar mais, porque Cristo te justificou. E se Ele te justificou, você luta para ser santo. A santificação ela é progressiva, porque a justificação é um decreto, a santificação é uma posição de quem já foi justificado. Sou santo porque Cristo me justificou.
Então, quando eu entendo a justificação, mais o meu coração deseja e se enche de gratidão. Não há outra palavra. Por isso Paulo viveu assim. A graça era o seu maior orgulho. Ele falar da graça era algo prazeroso para Paulo, pois ele havia experimentado muito dessa graça. Imagine alguém que perseguia a igreja, de repente se depara com Jesus. Porque, interessante para deixar claro para você, que quando Pedro escolhe Matias, lançando sorte, ele relata no livro de Atos o seguinte: olha, temos que escolher alguém para completar a equipe. Mas quem seria esse alguém? Qualquer um do nosso meio? Ele fala, não, alguém que viu Jesus. Olha que interessante isso. Ele fala, temos que escolher alguém que viu Jesus. Então alguém que viu Jesus era só alguém do nosso meio. E aí, com o passar do tempo, quando o Espírito Santo escolhe Paulo, ele se depara com quem? Com Jesus. Paulo viu Jesus. Ele chega para Pedro e fala, olha, não foi o homem que me chamou, foi o próprio Cristo. Eu vi ele, eu estive com ele, e ele me falou. E Paulo fala do Evangelho o seguinte: trago a vocês coisas que escutei não de homens, mas direto de Deus, através da revelação da sua palavra. Por isso ele escreveu no livro de Gálatas. Então, Paulo vivia debaixo dessa graça, desse amor, dessa intenção de deixar claro no coração dele toda a vontade de amá-lo, amar Cristo acima de todas essas coisas. Por quê? Porque Paulo era grato a Deus pela graça. Deus só será glorificado pelos nossos agradecimentos. Escute isso, Deus só vai ser glorificado pelos seus agradecimentos, nunca pelos nossos lamentos. Não é porque você lamenta que Deus vai ser glorificado. Deus é glorificado pelos seus agradecimentos. Temos que ser gratos, sempre, em qualquer circunstância. Ser grato a Deus. Você está aberto em Gálatas? Anda um pouquinho para frente, vamos para Colossenses 3,16. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Com gratidão a Deus em seu coração, com gratidão verdadeira. Temos que ser gratos em qualquer circunstância. Ser grato é falar o seguinte para o Senhor: Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Ser grato a Deus é expressar o seu amor pelas atitudes que Ele teve por nós. Jó não foi curado enquanto ele não afirmou: eu sei que o meu Redentor vive. Todos nós temos tempestades na vida. Quem pode suportar uma tempestade? Todos, se estiverem com Cristo. Agora, há tempestades na nossa vida que vão durar pouco, outras que vão durar muito. O importante é entender como enfrentar a tempestade. Tempestade vem em nossas vidas e geralmente elas vêm sem avisar. Não há tempestade que vai anunciar a vinda dela. Não, agora vai vir uma tribulação sobre a sua vida, vai chegar uma tribulação. Não, isso não existe. Ela vem totalmente sem avisar. Obrigado, Miguel. Ela vem totalmente sem avisar. Ela vem para a sua vida, ela vem contra você. Agora, entende? Hoje nós temos notícias ruins a todo tempo. Basta você abrir o jornal, abrir a revista, ligar a televisão, que você vai ver notícias de violências, acidentes, mortes. Nós temos medo quando o telefone toca fora de hora. Você já percebeu isso? Você está deitado na sua casa, de repente lá pelas 2 da manhã, o telefone toca. Você acorda assustado: meu Deus, alguma coisa aconteceu. Você já fica com medo, apreensivo. O que eu vou pegar nessa... O que aconteceu? Como eu falei de Jó, existia um homem chamado Jó que nunca havia recebido a notícia ruim. Jó nunca tinha recebido a notícia ruim, só tinha bons relatórios. Aí, para variar, o diabo vem e propõe algo para Deus. Nós pensamos às vezes que quando os filhos de Deus se ajuntam, o diabo não vem, mas a Bíblia fala que isso não é verdade. Não foi isso que aconteceu. Lá em Jó, capítulo 1, você pode ler que quando os filhos de Deus vêm até Deus, vem com eles o diabo. Satanás vem com eles. Então os filhos de Deus são conhecidos no inferno, para começar. Seus relatórios também são conhecidos lá.
E Jó era conhecido do inferno, porque o diabo chegou diante de Deus e falou que era o único que vivia santamente na terra. O diabo atribuiu a felicidade da vida de Jó a prosperidade que ele tinha. Falou para Deus, não, ele é fiel a você e honra o teu nome, porque ele é próspero, porque ele tem todas as coisas. Mas Deus o defende. Deus defende ele. Deus fala para ele, não, ele me adora, ele é reto, ele é fiel em mim, porque ele é reto, ele é um homem reto, ele se desvia do mal. Mas aí o diabo vem e traz uma sugestão para Deus, falar para ele o seguinte, então é o seguinte, me autoriza a tocar naquilo que Jó mais gosta. Deus confiava em Jó, por isso Deus o autorizou. Assim Deus confia em nós, e Ele confia em nós desde o início, mas Ele tem o direito de autorizar qualquer coisa nas nossas vidas. Primeiro, para saber se o amamos verdadeiramente, porque temos as coisas que Ele nos dá, ou porque temos Ele. Você ama a Deus porque Ele te dá coisas boas? Ou você ama a Deus porque você o tem realmente como a melhor coisa da sua vida? E Jó estava ali naquele contratempo. Então começaram as notícias terríveis na vida de Jó. Chegaram alguns mensageiros, e o primeiro chegou para ele e falou assim, olha, eu tenho má notícias, tenho destruição de bens, seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, você que era o homem mais rico da terra, quer te dizer que em poucos minutos você é o homem mais pobre. E Jó percebe que em poucos minutos realmente, ele que era rico, ele se torna pobre, tudo que ele tinha, sua paixão, sua família estava morta, tudo havia acabado. Quando recebemos uma notícia ruim, de alguém, ou de alguma pessoa que te traz, algum querido que te traz, o diabo vem junto, sabe para quê? Para ouvir o que sai da sua boca. Acompanha aquela notícia só para escutar o que sai da sua boca, nos instigando para liberarmos a nossa sentença, e aquilo se cumpra. Ele vem só para instigar você a liberar a palavra que ele quer ouvir. Ele vem junto com a má notícia, só para esperar como vai ser a sua reação ao receber uma notícia ruim. Ele vem só para escutar você, como você vai falar. Sabe por quê? Porque ele fica esperando as suas sementes, as suas palavras serem lançadas na terra. E cuidado com as suas palavras, pois elas costumam frutificarem. E ele vem esperando isso acontecer, mas Jó não atribuiu a Deus a dor dele. Quando trouxeram a notícia para ele, ele não atribuiu a dor que ele sentia a Deus. Ele confessa que recebeu tudo de bom de Deus, e se alguém levou, é porque Deus quis, então que vá para Deus novamente. Ele hora nenhuma fala, Deus me deu, agora está me tirando. Não, falou, não, eu recebi tudo de bom que vem de Deus, e se alguém levou alguma coisa, entregue a ele, é dele, não é meu. Ele declarava ter recebido de bom de Deus, não culpou a Deus de nada, não declarou que o diabo tinha tomado algo dele também, nada disso ele falou. Ele acabou com os projetos dele, com a vida dele, mas ele falou, olha, Deus me deu, é dele, ele leva quando quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. Ele não culpou a Deus, e ele foi ainda mais longe. Ele arrancou as suas vestes e disse, olha, no mundo nu eu vim, nu eu vou voltar. Arrancou as suas vestes e lançou fora. Por quê? Porque ele teve uma atitude de adoração. Ele disse, eu me prostro diante do Senhor, eu me prostro diante do teu altar, meus filhos, meus bens, tudo que eu tenho é teu, entrego de volta ao Senhor. Era o homem mais rico do mundo, hoje eu sou o homem mais pobre, mas eu entrego nas tuas mãos, eu coloco no teu altar o resto que eu tenho. Prostrou e adorou o Senhor. Aí o diabo não achou bom, voltou até Deus, e disse para ele, eu posso tocar no resto? Pois Deus já fala, que Jó vai continuar me adorando, não adianta você querer tocar no resto. Mas o diabo fala, deixa eu tocar em algo a mais dele, ele perdeu tudo, mas eu quero tocar em algo a mais dele. Mas Deus fala para ele, ele me ama mais do que as coisas, não são as coisas que você vai tocar, que vai tirar o amor dele de mim, ele me ama mais do que as coisas. Mas o diabo fala para ele, deixa eu tocar. Mas Deus confiava em Jó, e falou, pode tocar, toca, mas não toca na vida dele. Pode tocar, mas não toca na vida dele. Sabe o que o diabo queria? Que Jó amaldiçoasse a Deus. E o diabo usa a esposa de Jó para dizer que ele fedia,
que ele não era mais nada, que todo mundo zombava dele, que ele era um homem desrespeitado, que agora só restava duas coisas: amaldiçoar a Deus e morrer. Sabe o que o diabo quer, amado? Roubar a tua fé, roubar o seu crer, roubar a sua integridade. Mas aí Jó, diante dessa situação, diz: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em glória sobre a minha vida. A Bíblia diz que Jó tinha tanta dor, que ele raspava o seu corpo com um caco de telha, de tanta dor que ele sentia, que não existia nele um lugar que a pessoa poderia tocar, que não havia enfermidade. Mas sabe por que Jó não caiu nas redes de Satanás? Pelo fato dele nunca ser ingrato para com Deus. Ele sabia que era Deus para ele. Ele tinha certeza quem era Deus para ele. Jó sabia. Ele nunca foi ingrato a Deus. Por isso que o diabo não teve êxito contra a vida dele. Ele jamais foi ingrato a Deus. Ele nunca foi ingrato. Ele sabia que Deus o ouvia. A gratidão é uma demonstração de fé. Quando agradecemos, estamos dizendo: eu sei que Deus me ouve. Eu sei que Deus está me ouvindo, eu sei que Deus está me respondendo de uma maneira ou de outra. Deus está atento ao meu clamor, às minhas palavras, Ele está me ouvindo. Jó não tomou nenhuma decisão precipitada, ele não falou nada que poderia atacá-lo, ofendê-lo, jamais. Por quê? Porque ele teve uma visão de Deus, ele tinha uma visão de Deus, ele tinha um coração no coração de Deus, e sabia o que era gratidão. Quantos de nós, por muito menos, saímos como doidos, zombando de Deus, reclamando, murmurando o tempo todo, culpamos a Deus, culpamos o diabo, culpamos os outros. Nossa, é o Croix que está fazendo isso comigo. É isso, acontece, não, foi o diabo, não, Deus não tem dó de mim, meu Deus, o que é isso? Não, porque o fulano que atrapalhou também, o diabo usou ele para me atrapalhar. Quanto de nós expressamos ou emprestamos a nossa boca para o diabo, para lançar maldições a outras pessoas, na nossa própria vida? Nunca seremos exagerados na ingratidão, nunca você vai ser exagerado na gratidão. Exagere o máximo possível, que você nunca vai ser exagerado. Antes de qualquer outra coisa em nossa vida, devemos agradecer. Quando nos tornamos agradecidos pelo mínimo benefício que Deus faz por nós, nos tornamos dignos de benefícios maiores. Quando você é grato a Deus por o mínimo que Deus faz por você, Deus te torna grato por benefícios muito maiores. Deus quer avaliar sempre as nossas ações, principalmente as nossas reações. São as suas reações que mais chamam a atenção de Deus. Escute algo. São suas reações que mais chamam a atenção de Deus. Ele vê as suas ações, mas Ele se surpreende com suas reações, pois elas, suas reações, vêm do íntimo do seu coração. Um coração grato tem reações compatíveis com as reações que Deus espera. Um coração que é grato tem reações verdadeiras. Um bom tempo atrás, eu usei um exemplo interessante. A hora que eu estava preparando essa palavra, esse exemplo veio à minha mente. Eu quero que você analise 3 atitudes. Por exemplo, podemos chamar essas atitudes de espíritos, para que você entenda o que eu quero te falar. Então, seria espírito de pobreza, espírito de orgulho e espírito de gratidão. Deus usa coisas e ocasiões para testar o nosso coração e a nossa fidelidade. Um coração correto, fundamental, é a razão para sermos abençoados. Um coração correto é fundamental para sermos abençoados. Por exemplo, para sabermos onde está o nosso coração, a pergunta base é a seguinte: eu espero que Deus me supra, ou o homem é que vai me suprir de todas as minhas necessidades? Quem te supre? Deus ou os homens? Eu fico ressentido ou irado porque as pessoas não me ajudam como eu gostaria, ou eu culpo as pessoas pelas minhas circunstâncias e condições, ou eu culpo a Deus? Como podemos analisar essa atitude? Todas essas perguntas em questão mostram que estamos olhando para o homem e não para Deus. Porque quando olhamos para Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Quando você pensa na condição da sua vida, e aí vem aquela questão que eu falei dos espíritos,
O espírito de orgulho te diz: não, hoje estou bem de vida, fiz por merecer, trabalhei muito, me esforcei, labutei. Então, o espírito de orgulho fala para você: muito bem, você conseguiu, vitorioso. O espírito de pobreza diz o seguinte: eu devia de me culpar um pouco, por eu ter tanto, e outras pessoas não têm. Eu acho que eu sou culpado. Mas o espírito de gratidão te diz: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor me deu. Alguém anda perto de você e fala: poxa, que roupa, que camisa bonita, que roupa bonita. O espírito de orgulho ora e fala: é de Paris, alta costura, é importada, que você fique inchado. Mas o espírito de pobreza diz: comprei no bazar, custou tão pouco, quase nada, foi quase dado. Mas o espírito de gratidão te diz: o Senhor te dá coisas boas. Alguém te diz: que carro bacana que você tem. O espírito de orgulho te diz: tem mais 3 lá em casa. Vim nesse porque os outros 3, estava combustível quase completo, e eu vim nesse porque está completo. O espírito de pobreza te fala o seguinte: não é meu não, é da firma. É seu o carro, mas você fala que é da firma, pois você quer passar uma impressão de coitadinho, de miserável, de necessitado. Mas o espírito de gratidão te fala o seguinte: foi pela graça de Deus que eu consegui comprar. Então, o orgulho quer que as pessoas pensem que você pagou mais. A pobreza quer que as pessoas pensem que você pagou menos. Mas o espírito de gratidão, não importa o que as pessoas pensam, esse espírito te leva a importar e fazer a vontade de Deus, do que Ele pensa de você. O que Deus pensa de nós. O orgulho diz: eu ganhei, eu conquistei, eu realizo, todas as coisas eu faço sozinho. A pobreza diz: eu não devia ter isso. Mas a gratidão te diz: eu recebi pela maravilhosa graça de Deus, porque Deus é bom todos os dias. Amém? Quando olhamos para os homens, nós desenvolvemos às vezes esses 2 espíritos em nossa atitude, orgulho e pobreza. Mas quando olhamos para Deus, o espírito de gratidão toma a nossa vida, porque entendemos que fomos justificados por Ele. Tudo que nós façamos, vamos cair na gratidão, porque Ele é a base de tudo, porque Deus nos amou demais, e temos que ser grato a Ele. A fidelidade do Senhor nos leva a ser grato a Ele em tudo. Um coração grato a Deus é o que Ele espera de nós. Veja a palavra que nós lemos os dízimos, lá em Lucas 17, 11, os leprosos, um voltou, 10 curados, os 10 chegam até Jesus e pedem para Ele: Senhor, nos cura. Os 10, Deus fala: vai, Jesus fala, vai os 10, vai ser curado. Os 10 são curados, um volta, de 10 volta um volta para agradecer a Deus, de 10, um volta. Amado, que atitude é essa? Que ingratidão é essa? Nos esquecemos muito fácil dessas coisas. Um somente volta. Um coração ingrato leva as pessoas à destruição. Quando eu estava em Goiânia essa semana, na quinta, para ser mais exato, fui na concessionária arrumar uma revisão da caminhonete, e aí eu estava lá sentado e tinha levado algumas coisas para me ler. Eu tinha que ler algumas coisas do curso, e eu peguei a Bíblia para me ler em algumas partes, e no curso nesse período nós estamos estudando sobre hebraico, e eu queria ler algumas coisas na Bíblia hebraica, porque você fica interessado naquelas coisas intrigantes que tem na Bíblia, então você quer falar assim: vamos ver na raiz, do verbo, o que é essas coisas. E aí eu comecei a ler a Bíblia hebraica para ver o que eu ia achar, fui caçando alguma coisa dentro daquilo que eu precisava ler. Eu fui lendo, e aí Deus pegou, na minha verdade Deus me pegou de jeito ali naquele lugar, porque eu estava ali sentado, muitas pessoas passando e eu lendo, e eu comecei a ler, e de repente um texto saltou aos meus olhos, e eu vi coisas diferentes, maravilhosas na verdade, e foi aí que Deus me levou a essa palavra. Volta a tua Bíblia, nós estamos já encerrando, lá em Gênesis
9:22, diz o seguinte: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, e foi contar aos 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros, e andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, e descobriu que o seu filho caçula o que havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravos de escravos, será para os seus irmãos. Disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Viveu pouco, né? Tá bom. Depois de tudo, preste atenção nisso. Às vezes é um texto isolado que você lê e passa despercebido. Deus olha para a humanidade e vê que a humanidade está totalmente transtornada. E ele fala: vou fazer um dilúvio sobre a terra. E olha para Noé. E a Bíblia diz que o que Deus achou em Noé foi integridade. E olha para Noé e pega Noé e fala para Noé: construa uma arca. Pegue a sua família e coloque ela na arca. E vocês sabem a história da arca muito bem. Tá bom. Noé assim fez. Passa o tempo, a arca volta ao lugar, né? A terra chupa a água seca, eles começam a viver. E Noé um dia fica muito alegre, bebe uns vinhos a mais, se embriaga, e ali ele deita. E o filho mais velho, que é Cã, olha para Noé e vê Noé daquela forma, e despreza a nudez do pai. E com certeza ele chega até os seus irmãos e diz para eles o seguinte: vocês viram o papai? Ridículo aquele velho. Está lá, bêbado, igual um palhaço lá deitado, igual um doido. O que faz um homem daquele pensar que ele pode liderar uma casa com atitudes dessa? O que faz ele pensar para ter uma atitude dessa? Ele é doido. Vocês viram ele? Você viu o jeito que ele estava? O jeito que ele estava deitado? O que ele aprontou? E aí os 2 irmãos de Cã tomam uma atitude diferente. A Bíblia fala que eles pegam uma capa, colocam sobre os ombros e vão andando de costas até chegar onde está o seu pai, e tampa a nudez de Noé e sai. Depois de tudo que o pai havia feito, depois de tudo que Noé havia feito, depois de ver como Deus era com seu pai, depois de ver Deus falar com ele, Deus mandá-lo fazer uma arca, que não existia no mundo, que não tinha como fazer nada, chover torrencialmente, como choveu naquele período curto, mas muita água, inundar a terra, eles serem a única família a serem salvos, por mediante a integridade do pai deles, diante de Deus, a intimidade do pai com Deus. Ele olha para o pai, depois que o pai ter feito tudo o que ele fez, salvar a raça humana, salvar a vida deles, assim mesmo, Cã não respeitou seu pai. Isso nos mostra, sabe o quê? Como nos esquecemos tão rápido das coisas boas que os outros fazem por nós. O que Deus falou no meu coração foi isso. Isso nos mostra como nós somos esquecidos quando se trata de gratidão. Isso nos mostra como ainda temos um coração maldoso. Isso nos mostra de como ainda precisamos de Jesus. Da mesma forma que o filho mais velho de Noé foi ingrato, assim nós somos. Nós temos o costume de nos esquecer rapidamente das boas atitudes que os outros fazem por nós. Quantos já perderam noites de sonos por nossa causa, por sua causa, por minha causa? Quantos já perderam almoços, jantares, outros compromissos, para estarem nos ajudando?
Quantos já deixaram lá esposa, esposo, filhos, para ficarem conosco, nos ouvindo, orando, aconselhando, chorando junto, por problemas que às vezes eram impossíveis aos nossos olhos, mas esses anjos ali do nosso lado acreditavam em nós e no milagre de Deus na nossa vida. Vendo a nossa vida, e eu analisei também a minha, nos esquecemos tão fácil dessas coisas, nos esquecemos tão fácil da morte de Jesus por nós, nos esquecemos tão fáceis das batalhas que antes foram custosas, difíceis, mas nos esquecemos, porque elas já passaram, Jesus já venceu, aí nós nos esquecemos. Quando estamos em tempestade, somos mais observadores, mas basta vir uma pequena bonança, uma pequena tranquilidade, que a pessoa acorda e se esquece disso tudo. Porque a ingratidão a toma, e um espírito maligno a toma também, e a toma a sua própria língua, e usa essa língua afiada, lançando os dardos do inferno, sobre todos aqueles que estão perto e longe, porque são ingratos. Ele que devia ser o amparo, a proteção, o amigo ou a amiga mais íntima, passa a ser enganada por Satanás, e permite sem perceber, ser usado pelo diabo como instrumento do inferno. Será que hoje não seria um dia para pensarmos melhor nas nossas atitudes? Muitos ainda estão sendo tomados pelas atitudes de Cã. Não é só uma atitude de rebeldia. Às vezes as pessoas pregam, foi rebeldia dele, pastor. Rebeldia, rebeldia, rebeldia. Não é só rebeldia. Eu quero muito mais além do que rebeldia. Não se trata somente de rebeldia, como muitos pregam. É ir mais profundo. Não se trata somente de rebeldia, mas de descaso, de esquecimento. Se trata de ingratidão. Hoje é um dia de conserto de corações. Você pode continuar a ter uma atitude de Cã, ou pode ter uma atitude dos irmãos dele, que reconheceu quem foi o pai dele para eles. Hoje, sem dúvida, é um dia de escolhas na nossa vida. E aí, eu aprendi a amar, sem nenhuma restrição, aqueles que um dia souberam me entender. Pois às vezes, eu mesmo, naqueles dias, eu mesmo não me entendia bem. Mas Deus usou essas pessoas para me acolherem, fazerem de mim um homem de Deus. Por mais falho que eu sou, e ainda posso dizer que um dia eu fui pior, mas olho para trás e sou grato a essas pessoas. Olho para trás e percebo que eu não sou perfeito, mas percebo que eu já sou melhor do que ontem. Por isso eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação, que não está em homens, mas está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Sendo que foi Ele que me escolheu por Deus e não por homens. Porém, esse mesmo Deus usou e usa essas pessoas para ser bênção em minha vida, e eu serei sempre grato a elas. Não importa o que façam, pois as atitudes delas para comigo, um dia elas nunca serão esquecidas ou anuladas por minhas ações. Eu falo, eu vivo, eu provo com palavras e com atitude o amor que eu tenho por eles. Sabe por quê, amado? Porque eu quero que Cristo, o meu Senhor, não me ache ingrato ou insensato para com aqueles que um dia, por menor que seja, me estenderam a mão, o ombro, o ouvido e, sobretudo, o coração para abençoar a minha vida. Hoje realmente é um dia de escolhas para nós. Hoje realmente tem que ser um dia de escolha para você. O que o Espírito Santo falou ao meu coração foi o seguinte: a ingratidão gera maldições. E aí eu perguntei para ele por quê. E ele falou: lê o capítulo 10. E eu fui correndo para o capítulo 10 de Gênesis. E aí no capítulo 10 começa a falar de gerações. Geração de tal, geração de tal, geração de tal. E ele falou: se detém na geração de Cã. E eu fui ler a geração de Cã. A geração de Cã, ela começa também com um grande homem chamado Nimrod. Quem foi Nimrod? Foi o homem que começou a Babilônia, criando a Torre de Babel, a separação completa de Deus. Os descendentes de Cã também veio a cidade e criadores da cidade de Nínive, a qual foi a cidade que Jonas pregou, porque aquele povo não era temente a Deus.
e também os descendentes de Cã, veio o pior povo, que teve mais atrito com o povo de Israel, os filisteus. E eu disse para o Senhor: Senhor, as minhas atitudes ingratas geram isso. Suas atitudes atingem suas gerações futuras. Sua ingratidão pendura por gerações. Sabe o que Deus me disse ali? Há maldições sobre aqueles que entram na ingratidão. Há maldições sobre a ingratidão. A ingratidão gera maldições sobre as nossas vidas. Paulo foi grato ao Senhor por tudo. A escolha de Jesus mudou a vida de Paulo. As escolhas de Paulo através da vida de Jesus mudou a vida de muitas pessoas, inclusive as nossas. Você também foi escolhido para mudar a vida de muitas pessoas, mas precisa entender de gratidão. Ninguém pode ser mudado se tem um coração ingrato a Deus. E também há homens que Deus usou para abençoar a sua vida. Se você só consegue ser grato a Deus, isso é uma mentira, amado. Tem que te falar isso, é real. Eu sou grato só a Deus. Isso é mentira, não tem como. Como você pode ser grato somente a Deus, se Deus usa pessoas para te abençoar? Como? Não há como. Eu sou grato somente a Deus, pastor. Eu não sou grato, eu não quero ser grato a homens. Como? Se Deus usa homens para te abençoar. O que eu te falei domingo passado? A oração não muda coisas, a oração muda pessoas, e pessoas mudam coisas. Deus usa pessoas para te abençoar. Como você pode ser grato só a Deus? Onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas? Um coração grato fala disso tudo. Se você só consegue ser grato a Deus, é mentira, não pode. Não dá para ser grato a Deus se ausentar de outra. Seja grato a pessoas, pois as pessoas são usadas por Deus. No Velho Testamento eu falei de Jó, sobre gratidão, falei do filho de Noé, sobre ingratidão, mas no Novo Testamento ninguém foi mais grato a Deus do que a Paulo. Paulo foi um homem que foi mais grato a Deus. Ele falou dessa gratidão, viveu nela todos os momentos da sua vida terrena. Ele agradecia a Deus em tudo, em qualquer tempo, porque ele sabia o valor da gratidão, porque ele sabia que a gratidão movia o céu. A gratidão move o céu a favor da sua vida. Filipenses 4, 1 a 13, não abra, deixa eu ler para você. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala aqui que ele aprendeu o segredo. Aprendi um segredo. Às vezes nós lemos a Bíblia, leia vendo as palavras. Ele fala: eu aprendi um segredo. Para mim poder todas as coisas daquele me fortalece, eu tenho que ser grato a Ele por qualquer coisa, porque tudo provém dEle. Porque tudo provém dEle. O segredo que ele descobriu é ser grato a Deus. Um dia, Paulo foi preso, lá em Atos 16, 25. Ele estava ali, liberando a palavra de Deus. Curou uma menina, curou outras pessoas, e de repente os magistrados da cidade vieram, prenderam ele, lançaram ele no cárcere, junto com Silas. Eles apanharam muito, porque estavam pregando o evangelho. Tomaram uma sova, mas muito grande. E a Bíblia diz que eles estavam lá no calabouço, presos. Mas um espírito de gratidão os tomou de tal forma, que a Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores a Deus. Dizer: Senhor, muito obrigado por esse lugar. Obrigado porque o evangelho me faz passar por todas essas coisas. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, obrigado, obrigado. E isso que aconteceu? As portas se abriram. E o carcereiro novamente olhou para aquela situação e falou assim: fugiu todo mundo, eu vou morrer. Paulo falou: ups, está todo mundo aqui, não morra, não se mate. Orou por ele, foram até a casa dele, ele converteu e a família dele, todos eles, porque havia ali um espírito de gratidão.
Amado, quer ser feliz na vida? Aprende o segredo. Seja grato a Deus por tudo que Deus te deu. Pastor, eu não tenho nada. Seja grato das mínimas coisas, porque essas mínimas coisas te fará ter outras. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Deus já fez por você. Olha para você, se Deus não te desse mais nada a partir de hoje, nunca mais, já não bastaria? Se você olhar para a eternidade, já não bastaria? Mas mesmo assim, a Bíblia fala que a misericórdia dele se renova toda manhã, e Deus faz coisas boas por nós, e Deus se agrada de nós, por isso Ele é um Pai zeloso. Amém? Nação Jovem, Igreja Luz para os Povos de Piracanjuba, apresentam Louvor Zoeira 2013. Louvor Zoeira 2013, Mega Balada Gospel, entrada franca, 30 de novembro, no Espaço do Baia às 20 horas. Um novo local, um novo conceito, uma mega estrutura. E mais, se você pode, ajude o evento adquirindo um camarote VIP ou extra VIP com água, refri e suco por conta a noite toda. Saiba mais, acesse www.louvorzoeira.com.br. Um evento de caráter cristão. Banda Louvor Zoeira, DJ Marquinhos e Pastor Vinícius de Moraes e Banda. Apoio Avante Camisetas, Magno Leilões, Visual Net, Móveis Estrela, Droga Nunca, Jesus Sempre, Diversão Controlada.